Bom dia. Salmo 106. Os últimos salmos têm sido muito agradáveis porque eles nos trazem ensinamentos práticos para a gente viver e aplicar imediatamente todos os textos. Em algum dos salmos que já falamos anteriormente, eu cheguei a comentar que parece que nos sentimos como se estivéssemos revestidos de poder com uma armadura. Então, e isso vem acontecendo, mas agora, no dia de hoje, o que a gente vai ver é justamente o contrário disso. Nós iremos ver as nossas fraquezas. Nos salmos anteriores também comentamos sobre os erros que nós cometemos, as pessoas ao nosso redor que nós mais amamos, as nossas falhas para com os nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos e por aí afora. Agora, no 106, nós veremos as falhas que nós cometemos para com o nosso Deus. Ele que é perfeito e puro, que nos acompanha. Quantas vezes nós falhamos para com Ele? Às vezes nós olhamos para isso e pensamos, não dá nada. Posso viver assim, tendo uma vida errando com Deus porque Deus não se importa. Para Deus não muda, acho que a palavra aqui não é se importar, Deus se importa. Se importa a tal ponto que enviou o Filho dele para nos resgatar de uma vida de erros, de pecados, de falhas. Mas Deus, ele não muda. Se eu errar ou se eu acertar, Deus continua sendo Deus. Deus não vai mudar. Somos nós e as consequências das nossas vidas e das nossas escolhas que vão estar mudando constantemente. Se forem coisas boas, todos nós e nossas famílias vão se beneficiar. Se não, nós e nossas famílias irão pagar o preço. E a ideia é nós aprendermos. E a Bíblia, que é um manual de ensino, como nenhum outro se compara, nos ensina aqui no Salmo 106 de atitudes e ações que algumas pessoas tomaram e se afastaram de Deus. E aí nós vamos ler, meditar e aprender para que jamais venhamos a nos afastar de Deus. Todos nós temos fraquezas, todos nós cometemos erros, todos nós. Mas qual é a diferença? Que reconhecer a minha fraqueza gera força. Reconhecer a minha limitação me gera me coloca numa condição onde eu posso alcançar aquilo que me era impossível. Eu reconhecer aonde eu tenho errado faz com que eu acerte. Todo mundo erra, mas só aquele que reconhece consegue acertar. Percebe? Todo mundo tem fraqueza, mas só aquele que reconhece a própria fraqueza consegue tirar força dessa fraqueza. Por isso que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento: quando estou fraco, então é que eu sou mais forte. Então o Salmo 106 vai trazer justamente essa questão. Ele vai apontar para os erros do povo de Israel, para nos fazer refletir do nosso próprio erro diante de quem? Do Senhor. Ele é a fonte. Dele vem tudo que precisamos. Então, se o meu relacionamento com Deus não estiver bom, todo o resto é como quando você coloca assim aquela pilha de cartas de baralho, né? Ou o dominó, que você bota uma fileira de dominó, derruba um, vem caindo todo o resto. Assim é para com Deus. Na hora que eu me desconecto dele, que é a fonte de vida, eu vou me desconectar de todo o resto. Vamos ler o Salmo. Salmo 106. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão, percebe? Aqueles que guardam, aqueles que vivem, aqueles que experimentam uma vida reta e correta. O texto continua: e aquele que pratica a justiça em todo o tempo. Dá quase para sentir o salmista aqui se lamentando, talvez porque ele não conseguiu fazer isso. E não tem problema os nossos erros. Os nossos erros não vão determinar o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Absolutamente não. Porque se nós errarmos, nós temos junto ao Pai um advogado e mais do que isso, Ele nos deu vários instrumentos para nós podermos contornar todo e qualquer erro e falha. O perdão é um dos principais. O texto continua e ele vai continuando no verso 6. Fala assim: pecamos, como os nossos pais cometemos iniquidades. Eles erraram lá e nós erramos também. Procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, ou seja, estavam com Deus, mas
não levaram em consideração, não meditaram, não colocaram o coração naquilo tudo. Olha o verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Verso 20. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas maravilhosas. Verso 24, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Deus deu a terra como presente. Eles olharam e falaram, não, isso aí eu não quero não. Percebe que constantemente o coração era endurecido. E se nós olharmos para esse povo, a nossa vida não vai mudar. Mas quando eu uso eles como exemplo, então eu olho para mim mesmo, para minha vida diante do Senhor. Como está o meu coração? Será que eu tenho verdadeiramente me alegrado com aquilo que Deus faz na minha vida? Será que eu me alegro todos os dias quando eu acordo e falo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, porque esse salmo ele vai trazendo justamente isso. As pessoas estavam com Deus, Deus estava ali e eles não levaram em consideração, rejeitaram a palavra, não deram crédito à palavra, não se importaram com nada, viram milagres, mas viraram as costas. Na primeira oportunidade, criaram um bezerro de ouro, como que dizendo, o nosso Deus é esse bezerro aqui. Ou seja, eles estavam com Deus lado a lado, mas procuraram por qualquer outra coisa onde eles pudessem ter o controle. Com Deus nós não teremos o controle. Por quê? Porque o maior é que tem o controle. Na hora que eu tenho o controle sobre as coisas de Deus, então não faz sentido. Então eu sou o quê? Maior do que Deus, por acaso? Não é assim. Deus está com o controle das nossas vidas e de todas as coisas o tempo inteiro e nada tem falhado daquilo que Ele fez. Olha os dias, um após o outro, como eles acontecem, tudo funciona em perfeição. As nossas vidas na mão de Deus, nós devemos ter o cuidado. Como está o nosso coração? Como estão os nossos pensamentos? Que possamos gerar uma gratidão, que possamos olhar para a nossa vida do momento em que acordamos até a hora que nós vamos dormir e falar, Senhor, me ensina a ser grato. Que a sua oração possa ser, Senhor, me ensina a ser parecido contigo. Eu quero ser grato por todas as coisas, Senhor, porque muitas vezes eu não sou grato. Eu não sou grato por aquilo que o Senhor faz na minha vida, por aquilo que o Senhor fez. Eu leio a sua palavra e eu não me conecto com a sua palavra, Pai. Me perdoe por isso. Me ensina a ver como o Senhor vê, porque eu entendo que a minha vida depende disso e eu quero ter uma vida abençoada nessa terra pela tua palavra, Pai. Não que eu esteja procurando bênçãos nessa terra, mas se o Senhor é o autor da vida, eu quero estar ao teu lado em todo o tempo, porque tu és a fonte de todas as coisas. Tudo aquilo que é bom vem de ti. Tudo aquilo que eu preciso vem de ti, das tuas mãos. Entende? Que nós possamos fazer do nosso dia um constante ato de louvor ao Senhor. Louvor não é só ficar cantando a Ele, mas é pegar a minha vida e falar, minha vida está nas tuas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor me permite, na hora que eu me torno grato por aquilo que Ele já fez por mim e por aquilo que Ele está fazendo, eu blindo a minha vida de murmuração. Eu blindo a minha vida de falta de fé, de amargura, de amargor, de todas essas coisas. E é um exercício constante. Todas as coisas. A fé é um exercício constante. A gratidão é um exercício constante. O ter bons olhos é um exercício constante. O parar de ficar falando mal é um exercício constante. O ter sempre uma palavra de bondade para dar é um exercício constante. Percebe que todas as coisas a gente vai treinando para nos aperfeiçoarmos. O que esse texto, esse Salmo 106 nos mostra, os erros que pessoas cometeram, para que nós possamos olhar, aprender, mas principalmente retirar do nosso coração através de exercícios diários, como esses que eu falei. A gente vai exercitando todas as coisas para que possamos crescer e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Desenvolver o relacionamento com Deus, que seja essa a marca do nosso dia. O dia de hoje seja um dia marcado para desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus através desses princípios, desses valores que a Bíblia nos ensina e que são fundamentais para nós. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.